Eu não sei, talvez do outro lado você possa até ser um judeu, participar, fazer parte da comunidade da turma aí do povo de Israel. Agora, eu gostaria, assim, que esses gentios que frequentam essas cópias de sinagogas que chamam de igreja, eu gostaria que algum desses se prontificasse e colocasse no comentário do vídeo uma resposta para essa questão. Os judeus ficaram 430 anos escravos no Egito, sendo escravos de Faraó. Depois eles foram resgatados, eles foram libertos e ficaram, uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos no deserto, morrendo, sendo picado por serpentes, sendo disciplinado por Deus. E eles receberam, lá no deserto, receberam as leis, preceitos, cerimônia, que há um conjunto de leis de 613 itens, que foi dado por intermédio de Moisés. Então, esses judeus sempre debaixo de maldições, sempre debaixo. Quando foi no ano 70, você não precisa acreditar no que eu estou falando, é só você dar um Google, ou no navegador que você acha melhor aí, e você coloca Guerra dos Judeus no ano 70. Aí você vai ver o que realmente aconteceu. Foram mortos segundo Flávio Joséfo, cerca de 1 milhão de judeus. Foram levados cativos também cerca de 1 milhão de judeus. E dentro de Jerusalém, 1 milhão de judeus aproximadamente passaram por um juízo. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, onde foram mortos 6 milhões de judeus. Aí depois veio as coisas que eu estou lembrando agora. Aí veio a guerra da Ucrânia, Zelensky, um judeu. Agora o chicote está estralando lá em Israel. Hamas, Israel. Parece que os israelitas estão se saindo bem, mas veja bem. A pulga que fica atrás da orelha é a seguinte: para que mais religiosos são os judeus? Os judeus, eles não aceitam, os livros históricos, eles não aceitam Jesus como Messias. Os judeus não aceitam Paulo, eles não aceitam o Apocalipse, eles não aceitam isso. Porque eles dizem que eles estão buscando, adorando o verdadeiro Deus. O Deus da lei que deu as leis a Moisés. Agora eu gostaria de uma resposta, de um comentário. Por que os judeus estão sempre debaixo da disciplina de Deus? Se eles procuram, eles vão em sinagoga, eles se reúnem em sinagoga, eles praticam o Shabá, eles procuram praticar as leis dadas a Moisés. São 613. Eles procuram praticar bastante a Páscoa judaica. Quer dizer, agora por que eles são, a nação judaica é tão disciplinada se eles vivem tentando praticar as leis dadas a Moisés? Agora, se você não conseguir dar a resposta para isso, então dê a resposta para isso. Então, por que dentro dessas chamadas igrejas, dentro desses falsos templos, que eles chamam de igreja, porque nós sabemos que no ano 70, pelo menos eu creio na Bíblia, eu acredito na Bíblia, no ano 70 Deus estabeleceu, o templo dele é espiritual, não terreno. Então, por que dentro desses templos terrenos, os religiosos vivem praticando obras que não salvam Moisés? Que não salvam os judeus, que não diminuem o castigo dos judeus. O porquê que esses ditos pregadores ficam dentro dessas cópias de sinagogas chamadas igrejas, aplicando as mesmas, pelo menos algumas, aquelas que dão dinheiro principalmente, aquelas que escravizam as pessoas. Então eles aplicam as leis que foi dada a Moisés, essas leis que os judeus tentam cumprir, mas os judeus são disciplinados, sempre tem alguma coisa, e a disciplina
de judeu sobre eles é grave, é braba. E por que dentro dessas chamadas igrejas essas pessoas acham que praticando obras de Moisés eles estão sendo justificados por Deus? Deus está gostando do que esse pessoal faz dentro dessas chamadas igrejas. Dízimo. Os judeus dão dízimo, porque foi dado o mandamento a eles, a tribo de Levi. Oferta. Adorar Deus em templo lá em Jerusalém, Salmo 122, versículo do 1 ao 4, foi dado esse mandamento à nação de Israel. Então, os judeus que tentam praticar isso, sempre estão levando chicotada. Então, alguma coisa está de errado. Aí vem o cristianismo, o pentecostalismo, os católicos, e não sei, a feitiçaria nem falo, tá? Porque a feitiçaria é coisa da esquerda, isso não tem nada a ver. Isso é nem lei, isso aí é Moloque, é Deus, Baal Zebub. A feitiçaria é engano puro, não tem nem o que falar. Agora, desses que tem a Bíblia, que tem a bússola na mão, eles não entenderam ainda que o tentar praticar as leis mosaicas não justifica ninguém. O tentar praticar as leis dadas a Moisés não agrada a Deus de forma nenhuma. Porque se essas leis tivessem agradado a Deus no passado, não teria necessidade de haver aquele sacrifício naquele madeiro de um homem ser pendurado. Ah, mas eu não acredito nisso, então você é um judeuzinho disfarçado. Eu não acredito no sacrifício da cruz, do madeiro. Tudo bem. Não estariam essas pessoas que procuram agradar a Deus praticando obras do passado nas trevas, debaixo de maldição, da mesma forma que os judeus estão? Sendo disciplinados? Gente, vou fazer 6 anos aqui falando, batendo na lei, batendo. Se eu estivesse contra Deus, será que eu sou maior que Deus? Não, é porque eu estou seguindo a cronologia bíblica. Eu sigo. Eu reconheço, as leis foi dada para os judeus. Eu reconheço, Jesus de Nazaré veio cumprir as leis. Jesus de Nazaré não veio para a nação gentílica. Eu acredito em Paulo, que ele veio pregar a graça, o favor imerecido aos gentios. Também eu reconheço Apocalipse 1:10, eu reconheço o dia do Senhor, o juízo de Deus, eu acredito nele. Eu falo desse juízo, porque eu falo do que está escrito. E graças a Deus eu não sou disciplinado. Agora, esses outros gentios que estão por aí, passando por catástrofe, por alguma tragédia, fazer o quê? Estão colhendo o que a carne deles está plantando. A verdade é essa. É a mesma coisa eu. Se eu começar a plantar, colocar para fora os desejos da minha carne, eu vou colher maldição para a minha vida também. Então, você que é religioso, você que frequenta um templo, coloca isso na sua cabeça e pense. Por que os judeus que tentam praticar as obras de Deus, né? De Deus lá da Bíblia, lá do passado, eles estão sempre sendo disciplinados? Aí você, como religioso, que também coloca na sua cabeça. Mas será que eu estou fazendo certo, indo buscar Moisés, vivendo da mesma disciplina que os judeus estão debaixo? É uma questão para você raciocinar, é um ponto de interrogação para você tentar resolver isso. E ver se realmente o que você está fazendo agrada a Deus verdadeiramente. Eu tenho quase certeza que você está agradando o líder religioso, você está agradando aquele que gosta de dinheiro, aquele que anda em carrão, que tem casão, aquele que tem um templo com ar-condicionado, com luxo. Você está agradando ele. Você está agradando o Deus Mamon, o Deus da riqueza. Mas o Deus Espírito, o Deus da Bíblia, você não está. Você está no mesmo pacote que os judeus. Por isso que você anda perturbado, tendo visões, ouvindo vozes e sendo enganado nesses tempos, tá bom? E se foi útil, dê o like, comenta, compartilha, se inscreve e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, acreditando que é o entendimento do Deus Espírito que está em nosso espírito, tá bom? Tchau!